Barulho, o quê? Acho que um barulho aqui no escritório do meu pai. Aí eu fui ver, ele viu um susto com a capa de chuva, tava na frente da porta. Pensou que era uma alma penada. Deus me livre. Professora, Oi. vê se você entende essa fisiologia. O mudo falou pro surdo, que o surdo escutou, que o cego olhou pro mudo, que o mudo falou pro cego, que o surdo escutou, que o mudo falou pro cego, e o cego olhou pro surdo. Entendeu? Já me perdi. Não, já me perdi. Tava no surdo do mudo, já me perdi, chega. Não tem saúde pra isso, não. Galera, vocês estão vendo aí em casa o textinho? Sim. Beleza. Já tô copiando, já de novo. Então vamos continuar aí Aí, ó, você vai tentando jogar assim, né, pro inconsciente pegar e ficar, né? Mas tem. Só me lembrar na última aula, mas tem. Oi. Professor, existe presidenta? Existe o quê? Presidenta. Então, a Dilma Rousseff fazia questão de ser chamada de presidenta. Ó, posso subir esse primeiro parágrafo? Não. Pode. Ó, Professora, você tinha parado de apresentar. Pessoal, isso. Sim, é porque eu fui pesquisar uma outra coisa e aí eu precisava parar. O pessoal de casa pode tirar logo um print para garantir o texto. O pessoal que demora mais é o de casa, de aula, que o pessoal já está quase no final. Eu já terminei. Tá boa. E aí já fica tranquilo. Não. A gente tira print e tudo, né? Só falta isso uma que é pra frase. copiar? Não, falta só uma frase. Tá. O que houve, gente? Pronto, essa é a última frase. Só. Sim, você pode voltar lá em cima? Por favor. Aí, ó. Olha aí, ó. Esse tempo todo, até do iniciozinho, não copiaram nem o primeiro parágrafo? Eu copiei, porque Eu sou os presidentes responsáveis. Tá. tinham tirado o print até o não duráveis. Daí foi e botaram no grupo. Colocou no grupo? Então beleza. Então pode olhar lá no grupinho. Nas fotos e copiar o que eu tirei print. Só tem essa parte. Só você viu, Mariana? Ó, vou deixar aí, como já estava no grupo, vou deixar aí mais 5 minutinhos para terminar de copiar esses 3 parágrafos finais. Beleza? Aham. Ai, gente, não acredito nisso. O que está acontecendo, Deus? Não acredito, Davi. Oxi. Que aconteceu? Oi? Que aconteceu? Tinha que ser, né? O que aconteceu? Nada, não. Ai, sim. Ai, professora, eu sou curiosa, eu sou fofoqueira. Povo fofoqueiro. Ainda bem que você sabe. Eu sou mesmo. Terminei, professora. Beleza. E aqui na sala, todos já terminaram? Só Pedro, né, Pedro? Parado. Se não tivesse botado no grupo, eu tava ferrada.
Errada não, porque eu tirei print. Vai, Davi. Tomou chá aí de boberol? Bora. Vamos copiar. Professor, Oi. vai ter carro? Temos um Kahoot. Ainda Temos bem. um Kahoot. Mas depende de vocês terminarem de copiar logo isso aí e explicar. Eu já acabei há muito tempo. Hoje eu tenho um vídeo também para mostrar para vocês. Deixa quieto. Como diz a Copélia, prefiro não comentar. Quem é Copeia? Copélia é um programa que tinha... Como é que era o nome daquele programa? Com Miguel Falabella, Adriana Esteves, um programa antigo. Esqueci o nome do programa. E tinha uma personagem que se chamava Copélia. E ela sempre usava essa frase. Quando era algo assim, né, para falar, prefiro não comentar. Até o final da aula eu lembro o nome do programa. Não conheço Copeia. Repete no Viva, eu acho, sei lá. É um Ih, eu que não lembro. Cala a Boca Magda? Não, esse é mais antigo. Quem é que entra Suelen com o Brum? de Suelen? É alguém da sala? De fora do domínio de Aragão Santos. É a mãe do Thiago? Tá. Acho que Para! Ó, o tempo que tá conversando aí já devia ter terminado. Tá atrapalhando. Davi também. Só até aqui. Não. Getúlio Vargas foi o que se matou, não foi? Foi. Ah. Exatamente. Chega. Caraca, Sério? tá falando beça aí. Sétimo, chega. Professora, pior que antigamente, que não tinha Chega. pandemia. Pode parar de falar, tá bom? Já passou. professora, por que você não prefere não comentar? Para evitar a fadiga. Meu Deus, eu tô muito animado. Desenho animado é cartoon. Ó, vamos começar então aqui. Vamos começar a explicar a matéria. Já se passaram 5 minutos. Peraí, tô na última lista. Agora vai ser o professor de E hoje a gente vai aprender um pouquinho sobre o espaço industrial brasileiro. Como ele se desenvolveu? De onde surgiu? Como que se surgiu? Quais foram os fatores que levaram ao surgimento das indústrias no Brasil? Mais alguém? Anjo. Professora, foi o Big Bang, não foi? Quê? Não, nada a Big ver. Bang, não foi? Nada a ver. Deixa eu ver aqui. Ó, nós vamos falar agora sobre esse processo. A gente sabe que o território brasileiro, ele apresenta um parque industrial diversificado, ele é desenvolvido, entretanto, dependente de algumas tecnologias. Tecnologias essas que são oriundas de países desenvolvidos, porque esses países desenvolvidos são os que dominam a tecnologia de ponta. E com isso, logicamente, eles exercem o domínio no cenário mundial, porque eles exportam tecnologia. Nós ainda não temos setores responsáveis por esse desenvolvimento, né? Mas no futuro, quem sabe? Nós ainda estamos em vias de desenvolvimento. Não somos mais um país subdesenvolvido, estamos em vias de desenvolvimento. Quem sabe que no futuro, né,
consigamos isso. Mas hoje a gente vai olhar aqui e aprender um pouquinho como que começou esse processo de industrialização. Hoje a gente sabe que o Brasil ele é um país industrializado. A região mais industrializada no Brasil é a região sudeste, né, onde nós vamos encontrar as principais indústrias no Brasil todo. É a região, não é à toa que é a região mais populosa, a gente já aprendeu isso na unidade anterior, e também é mais desenvolvida. Agora, por que a região sudeste? Tem uma explicação. Bom, o processo de industrialização no Brasil, ele vai se desenvolver após a crise do café. No mundo, não foi dessa maneira. A primeira revolução industrial aconteceu no ano de 1750, lá atrás, lá na Inglaterra, lá no século XVIII. Enquanto nós estávamos aqui nos ciclos econômicos. Nesse período em que a Europa já estava desenvolvendo as suas primeiras indústrias, nós ainda éramos colônias portuguesas, uma colônia portuguesa. Portugal explorava os nossos recursos. No século XVIII, o ciclo do momento era o ciclo do ouro. Eles tiravam o nosso ouro, levavam para lá, exploravam e tal. Enquanto isso, já estávamos na Europa nessa efervescência no surgimento das primeiras indústrias. Então, a nossa industrialização veio ocorrer, se desenvolver no século XX. É muito atraso. A nossa industrialização ela foi tardia. Por isso, a gente ainda tem uma certa dependência de tecnologia, porque foi uma industrialização tida como mais recente, tá certo? E começou a se desenvolver após o ciclo do café. Mas as primeiras indústrias no Brasil, elas surgiram ainda no século XIX. Por quê? Gente, no ciclo do café, nós vamos ter no Brasil uma população com poder de compra. Por quê? Porque o governo brasileiro vai começar a estimular a entrada dos imigrantes europeus para trabalharem nas fazendas produtoras de café. Nós não vamos mais utilizar a mão de obra escrava indígena. Faz favor para mim. Fecha a porta aqui, depois eu vou abrir. Fecha só aqui um pouquinho. Quem é que está aqui? Ah, ela quer falar. Deixa eu só encostar. Não. Claudete, você vai embora? Você vai embora? Ah, eu pensei que você fosse vir almoçar. Ô, tia, manda um beijo pra tia Claudete. Ah, que lindo! Aqui, aparece aqui, eles querem ver você. Bom dia, tia Claudete. Claudete? Bom dia. Tia Claudete! Ai, Claudete! Bom dia, professor Claudete. Desculpa ter faltado suas 2 aulas porque tava sem internet em casa. Ai, Claudete, fala que eu tô com saudade. Professor Fabio, fala que eu pedi desculpa porque eu ter faltado as 2 aulas dela. Ontem Tô pedindo desculpa aqui por ter faltado 2 aulas. É porque fizeram lá na creche, que ela tá na creche, Aham. continua lá, né? Fala porque eu tava sem internet. Ai, graças Mas a Deus, tá então, tudo certo, café, né? já. Ai, que bom, Claudete. Dançarina de primeira, eu falei, quem foi puxar? A avó, né? A avó, né? Que adora. Ô, tia Fabiola, Aham. manda um beijo pra tia Claudete. Fala que eu tô com saudade da tia Claudete. Mariana tá mandando um beijão, falou que tá com saudades. E o pessoal aqui também, Nathalie. Gente, Ai, que pena, achei que a gente fosse almoçar junto. Professora Claudete. Então tá. Poxa, só assim rapidinho, né, Claudete? dever, fiquei chateada, ninguém tinha feito o dever aqui, ó. Ninguém fez o dever do livro. Tá difícil, né? Aí eu falei que na semana que vem eu vou fazer a correção, mas se tiverem feito. Eu não fiz, não. Já falei até o teste, vou botar na plataforma aí para dar um para fazer. Eu não fiz também, não, porque eu não fez. Cadê um chicotinho aqui? Que isso? Vou tentar ver se veio a partir da semana que vem. Tá? Se não for presencial, a gente fica ainda mais aí. Por quê? Né? Como eu já tive Covid 2 vezes, né, gente? Essa segunda vez foi bem forte, meu marido ficou muito, foi internado.
o medo triplicou agora. Com certeza, né? Tem vários ônibus para vir, mas vou fazer todo o possível para estar aqui. Vai dar tudo certo, Claudete, se Deus Vou quiser. pegar, ver se o rapaz abre meu armário, que eu esqueci de achar que pegar o caderno, mas eu vou. Ah, tá. Beijo, Claudete. Saudade Então- de tia Claudete. Agora ela fechou a porta aqui, ela foi. Então, olha só. Apesar da indústria brasileira se desenvolver no século XX, nós vamos ter as primeiras indústrias sendo criadas no século XIX ainda. Por quê? Olha só. Os imigrantes europeus que estavam chegando aqui para trabalharem nas fazendas produtoras de café, eles recebiam salário, diferentemente dos escravos. Por isso que as indústrias também não se desenvolveram antes, porque não havia população com poder de compra. Somente os donos das fazendas que compravam, então eles importavam. Que eram produtos bem caros, né? E aí, com a chegada dessa população, gerou-se a necessidade de criarem essas primeiras indústrias. As primeiras indústrias que surgiram aqui foram do ramo alimentício, lógico, lucro na certa, todo mundo tem que se alimentar, tem que comprar comida, e o ramo têxtil, de produção de tecidos, para fabricação de roupas também. Indústrias mais simples, que não eram tão elaboradas assim. E aí, somente no século XX é que essas indústrias começarão a surgir assim em maior grau. Por quê? No século XX, nós vamos ter algumas coisas que vão acontecer no mundo todo que vão impactar aqui no Brasil. A maior parte dos produtos industrializados que chegavam aqui eram produtos importados. Então, produtos bem mais caros, que só quem tinha dinheiro poderia comprar. Só que, primeira coisa, em 1929, lá nos Estados Unidos, eles vão experimentar uma grande crise através da queda da Bolsa de Valores de Nova York. A queda da Bolsa de Valores de Nova York vai gerar uma grande depressão nos Estados Unidos e eles vão ter que cortar gastos. Ora, naquela época, o Brasil era o maior produtor mundial de café. E os Estados Unidos eram o nosso maior comprador. Bem, mas se você está em crise, o seu país está em crise, você vai ter que fazer aí um corte de gastos, não é assim? Vamos eliminar o que é supérfluo e vamos deixar apenas o que é o essencial. E vamos combinar, café ele é essencial? A pessoa vai morrer se deixar de consumir o café? Não. O que eles fizeram? Vamos cortar as importações do café brasileiro. Só que nós não tínhamos indústrias para desenvolverem aí um outro ramo de atividade. Nós estávamos no ciclo... Quê? Pode apagar. Então, nós não tínhamos para quem vender aquele excedente do café brasileiro. E os grandes cafeicultores estavam tendo um grande prejuízo. Por quê? Quem vai comprar todo o excedente que os Estados Unidos comprava? Aí, nós tivemos aqui uma solução do nosso governo brasileiro querido. O que eles fizeram? Eles não podiam deixar os grandes produtores de café tendo prejuízo. Coitados dos grandes produtores de café. Não, eu não posso deixar vocês com todo esse prejuízo. Vamos comprar esse excedente do café de vocês. Então, o governo brasileiro usou dinheiro público para comprar esse excedente dos cafeicultores para que, coitados, né? Coitados, os grandes cafeicultores, os grandes produtores, tadinhos, eles não podiam ficar no prejuízo desse café. O governo brasileiro comprou, mas também o governo brasileiro ele não tinha para quem vender. Para quem que ele ia vender? Não tinha. Essa crise da Bolsa de Valores de Nova York afetou o mundo todo. E aí eles começaram a estocar o café. Olha que legal. Até chegar a um ponto que eles não tinham para quem vender. E sabe qual foi a solução do governo brasileiro? Qual? Queimar o café. Não tem aquela que a gente conhece, queimar o dinheiro, tá gastando muito, vou queimar, torrar o dinheiro. Foi isso que o governo brasileiro fez, eles não tinham para quem vender, os estoques estavam se estragando e eles simplesmente queimaram aquele excedente de café para isso, né? Ô, tia, Fala. minha mãe infartou nessa hora. Minha mãe infartou nessa hora.
Fala, Carol. Não tinham compradores, porque o mundo também estava vivendo uma crise. Aquela quantidade toda, eles não tinham para quem vender. E aí queimaram o dinheiro. Oi. Pois é. Olha só, já existia venda interna, só que a população não tinha o poder de compra para comprar essa grande quantidade. É essa a questão. E aí, o material, ele tem uma durabilidade, ia se estragando, entendeu? Ah! Ô, tia. Sim, poderia, mas não fizeram. Queimaram, preferiram queimar. Fala. Manda um beijo aí pra Carolina. Tá bom, depois eu falo com ela, tá? Tá bom. Depois, olha só, entre a queda da Bolsa de Valores que aconteceu aqui, ocorreram 2 guerras mundiais. A Primeira Guerra Mundial foi de 1914 a 1918, ou seja, antes da Grande Depressão, provocada pela queda da Bolsa de Valores. E depois, nós vamos ter a Segunda Guerra Mundial, que foi de 39 a 45. Bom, os grandes países produtores desses produtos industrializados eram os desenvolvidos, os países europeus. Gente, se você está numa guerra, você vai estar envolvido e gastando investimentos para ganhar a guerra. Então, esses países envolvidos nesse conflito, eles estavam preocupados em comprar armamentos, em investir no exército, porque eles lá estavam em guerra. E aí, o que eles fizeram? Começaram a reduzir as suas produções desses produtos aí industrializados. Bom, reduzindo as produções, o que eles fizeram? Vamos parar de exportar. O objetivo aqui na guerra é investir na compra de armamentos e atender a demanda da nossa população. Então, eles reduziram a produção desses produtos, pararam de exportar. E aí, países como o Brasil ficaram desfalcados, porque esses produtos industrializados começaram a faltar aqui no Brasil. E aí, os cafeicultores, que eram aquelas pessoas que na época tinham posses, tinham dinheiro, se viram sem os produtos. Então, eles começaram a desenvolver as indústrias já no Sudeste, por terem uma maior infraestrutura oriunda do café, tá certo? Então, na ausência desses produtos importados, a indústria brasileira começou a se desenvolver assim também, ok? Dúvidas até aqui? Não. Ao longo da nossa história, nós tivemos aqui 2 presidentes que foram assim, que são responsáveis. Não, você acabou de voltar do seu recreio. Que são conhecidos como governos nacionais desenvolvimentistas, ou seja, eles desenvolviam o nacionalismo e, ao mesmo tempo, propagavam o desenvolvimento do nosso Brasil. E esses presidentes foram Getúlio Vargas e Juscelino Kubitschek, os 2 presidentes brasileiros responsáveis por desenvolver as indústrias no Brasil. O primeiro deles, Getúlio Vargas. Era essa figurinha aí. Olha a carinha de Getúlio Vargas, como ele era bonitinho. Cruzes! No governo dele, olha só a sacada que ele teve, gente. Nós precisávamos importar a maior parte dos produtos industrializados, não era assim? Getúlio Vargas, ele teve uma sacada. Olha só, gente, a gente precisa importar um monte desses produtos. Vamos começar a desenvolver indústrias para não mais precisar importar esses produtos industrializados. Eu quero que eles sejam produzidos aqui no Brasil. Então, ele promoveu investimentos para o desenvolvimento dessas indústrias aqui, a fim de substituir as importações que antes elas eram feitas. No governo dele, nós tivemos ainda uma outra coisa muito importante. Por quê? Essas indústrias, elas precisavam de produtos de base. E esses produtos não eram produzidos no Brasil, porque não tínhamos empresas assim. Nós tínhamos que importar. Então, o produto brasileiro acabava tendo um custo final também mais elevado. Por quê? Porque nós não tínhamos esses produtos de base. Getúlio Vargas falou, vamos acabar com isso aí. Eu quero que produzam também no nosso país esses produtos que serão base para a fabricação de produtos industrializados, para o nosso produto ficar ainda mais barato.
E aí ele criou as indústrias de base, que são essas aqui. Foi no governo de Getúlio Vargas que nós tivemos a criação da Companhia Vale do Rio Doce, que é aquela companhia que faz a extração dos recursos minerais. Nós tivemos no governo de Getúlio Vargas a criação da Companhia Siderúrgica Nacional, que fica em Volta Redonda, aqui no Rio de Janeiro. Ela faz aí a transformação do ferro, de alumínio, de outras coisas que vão ser utilizadas em outras indústrias. E ele também, no seu governo, criou a Petrobras, que faz a extração, que faz o refino do petróleo e na transformação dos seus derivados. Então, ele foi muito importante para a industrialização no Brasil por isso, tá? Graças a ele. Tudo bem que a Companhia Vale do Rio Doce hoje, ela é privatizada, é a Vale. Aquela que fez nós tivemos... Aquele coisa do Brumadinho? Exatamente. Ela agora é privatizada. Governos anteriores venderam a nossa indústria que Getúlio Vargas fundou. Companhia Siderúrgica Nacional também já é privatizada. Petrobras, quase metade dela já está nas mãos do capital privado também, né? E depois, Juscelino Kubitschek foi o idealizador, foi ele que criou o projeto aí da cidade de Brasília, a nossa cidade satélite, a capital Brasília. Bom, ele deu continuidade ao trabalho de Getúlio Vargas. Ele começou a estimular a vinda de empresas multinacionais para o nosso Brasil a fim de desenvolver ainda mais a industrialização aqui no nosso país, né? Então, foi muito bom. Ele estimulou a chegada das indústrias automobilísticas para que elas pudessem gerar mais emprego aqui no nosso Brasil também, e outras multinacionais. No governo dele, nós vamos ter um slogan que era assim, 50 anos em 5. Ele achava, né, que ele poderia promover um desenvolvimento do Brasil equivalente a 50 anos em apenas 5 anos de governo. Então, ele promoveu o plano de metas. Nesse plano de metas, nós vamos ter o desenvolvimento da indústria, o desenvolvimento do setor de transporte, de educação, segurança, os principais setores econômicos, tá certo? Mas ele não conseguiu promoveu 50 anos ou conseguiu? Não, mas promoveu um grande desenvolvimento. Ele estimulou a construção das rodovias, até porque as indústrias automobilísticas, para virem aqui, para venderem os carros, necessitavam de rodovias asfaltadas. Ele promoveu uma maior integração do território brasileiro, e isso foi muito positivo para a gente. Fala. Quem? Esse aqui? Não foi no próximo ano, não. Ele morreu bem depois. De doença, Getúlio Vargas, houve aí o suicídio, né? Ô, tia. Eu vou parando a minha explicação por aqui para a gente continuar na última aula, porque... Tá bom, professora. Até mais tarde. Tá bom? E a gente continua. Até meio-dia. Até meio-dia. Até meio-dia. Até meio-dia, professora. Até mais tarde. Até meio-dia. Beleza.